Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo vamos nos aprofundar nas heresias doutrinárias na história que marcaram a trajetória da Igreja, compreendendo suas origens e implicações teológicas. Dentre elas, unitarismo, subordinacionismo, arianismo, dentre outras que foram objeto de diversos concílios para a preservação da doutrina no sentido de se evitar os desvios da fé. Neste estudo, exploraremos essas heresias, suas raízes históricas e suas implicações para a compreensão da natureza de Deus e da fé cristã. Venha conosco nesta jornada de conhecimento e reflexão. O ser de Deus, parte 9. Heresias doutrinárias na história da Igreja, unitarismo. Dado que a palavra e o conceito de trindade, tal como se entende no sentido cristão, não constam no Novo Testamento, os unitários argumentam que o unitarismo teria seu início com o próprio Jesus, que, defendem, tinha consciência de ser simplesmente um homem enviado de Deus ao mundo para transmitir sua vontade, sem, todavia, ser divino, nem compartilhando da natureza do Pai. As igrejas unitárias têm sua origem na Reforma Protestante, pelo que muitas de suas tradições e celebrações refletem este legado cultural. Subordinacionismo. Os teólogos da primitiva Igreja ensinavam que o Filho era subordinado ao Pai. Apologistas, os pais da Igreja, como Justino, Irineu, Clemente de Alexandria e outros, consideravam Jesus como servo subordinado a Deus, o Pai. Embora concordassem que o Filho era eterno, não criado, e divino, mas ainda assim não era igual ao Pai no seu ser e nos seus atributos. Eles jamais ensinaram a crença em um Deus trino, portanto são unitaristas, porque essa doutrina ainda não existia na Igreja cristã. Para eles Deus era só a pessoa do Pai. Foi somente no primeiro concílio de Niceia, 325 d.C., que a doutrina da subordinação de Cristo ao Pai, que era defendida pelo bispo Ário, foi rejeitada pela Igreja em favor da ideia da igualdade entre o Pai e o Filho, que daria origem à doutrina da Trindade, que se tornaria mais tarde doutrina ortodoxa. Hoje as ideias subordinacionalistas são encontradas em igrejas cristãs como as Testemunhas de Jeová, cristadelfianos e pelos unitários bíblicos. Arianismo. A descrição clara da teologia ariana sobre a divindade. Deus, o Pai, nascido antes do tempo e criador do mundo, era separado de um Deus menor, o Logos, Filho único de Deus, Cristo, criado pelo Pai. Este, trabalhando com o Filho, criou o Espírito Santo, que era subordinado ao Filho e, tal como o Filho, era subordinado do Pai. Segundo outros autores, para Ário o Espírito Santo seria uma criatura do Logos, Filho. Ário pregava que Deus, o Filho, foi em dado momento criado por Deus, o Pai, e que antes deste momento o Filho não existia, nem o Espírito Santo, mas somente o Pai. Assim, o Filho, embora seja um ser celeste anterior a todo o resto da criação e bem maior que ela, não se igualaria ao Pai em todos os seus atributos. Os arianos se embasavam nos textos que chamavam o Filho de unigênito e de primogênito. O conflito entre arianismo, que são portanto unitaristas, e o trinitarismo, que se tornou dominante desde então, foi a primeira dificuldade doutrinal importante na Igreja Católica, após a legalização do cristianismo pelo imperador Constantino I, e a sua elevação à religião oficial do Império Romano. Vendo que as disputas entre os cristãos poderiam causar uma ruptura interna no Império, Constantino determinou que o arianismo estava errado, que este era uma heresia, julgando assim contribuir para manter a coesão política do Império, embora mais tarde viesse a aderir a ele, tendo sido batizado por um bispo ariano antes de morrer. O espiritismo cristão, kardecista, também enxerga em Jesus o Mestre amado e o ser humano mais iluminado, mas não o confunde com Deus. Os concílios de Niceia 325 d.C. e de Constantinopla 381 d.C.,
refutaram veementemente esta doutrina. Monarquianismo, ou monarquismo como é algumas vezes chamado, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus, único soberano absoluto monarca. A crença conflita com a doutrina da Trindade, que vê em Deus uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Os modelos propostos pelo monarquianismo foram rejeitados como heréticos pela Igreja Católica. O monarquianismo por si mesmo não é uma doutrina completa, mas um gênero do qual decorrem algumas espécies doutrinárias teológicas. Há basicamente dois modelos, contraditórios. O modalismo ou sabelianismo considera que Deus seja uma pessoa, manifestando-se e operando em diferentes modos, como o Pai, Filho e Espírito Santo. O proponente desta visão foi Sabélio. A crença foi rotulada patripacianismo por seus oponentes, por subentender que Deus, o Pai, teria sofrido na cruz. O modalista, no terceiro século tornou-se mais conhecido por sabelianismo, e concebia as três pessoas da Trindade como os três modos pelos quais Deus se manifestava aos homens. Alguns afirmam que o ensino modalista teria sido levado para Roma e Cartago, África, por Noeto de Esmirna, dando origem ao patripacianismo que, querendo preservar a doutrina da salvação, chegou a promover a ideia de que o Pai é que teria morrido na cruz e não Jesus. O modalismo comete o erro fatal de negar necessariamente as relações pessoais entre os membros da Trindade, dilui o âmago da doutrina da expiação, ou seja, a ideia de que Deus enviou seu Filho como sacrifício vicário, de que o Filho carregou a ira de Deus em nosso lugar e de que o Pai, representando os interesses da Trindade, viu o sofrimento de Cristo e ficou satisfeito. O modalismo nega a independência de Deus, pois se Deus fosse somente uma pessoa não teria a capacidade de amar e de se comunicar sem as outras pessoas da sua criação, de tal forma que necessitaria de criar o mundo e portanto não seria independente de sua criação. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.